E aí, turma, beleza? Professor Hugo na área. O objetivo da nossa videoaula aqui é falar um pouquinho para vocês do começo, né, da que a gente vai trabalhar sobre movimento circular. No caso, a sua definição, algumas grandezas relacionadas ao movimento circular, período e frequência, tá bom? Então, movimento circular, pessoal, movimento circular. No nosso cotidiano, a gente pode ver pela imagem aqui, uma corrida. É uma prova de 200 metros rasos, por exemplo, vocês podem observar que eles não largam um alinhadinho do outro, não, né? Eles largam diferente. Por que isso acontece? Isso tudo está relacionado à lógica, à definição, às características de um movimento circular. Então, o que acontece? Se a gente olhar diretamente do jeito que está, na real, eles largam não alinhados. Eles largam diferente. A gente vai descobrir por quê. Porque se eles largassem alinhados, o atleta A e o atleta B, vejam só a desvantagem que o atleta B teria. Vejam só que ele teria que percorrer um caminho muito maior, um arco de circunferência bem maior do que o A. Isso só é ajustado com aquele, vamos dizer, desalinhamento. Uns largam mais à frente, outros mais atrás, de maneira que eles vão percorrer a mesma distância. Isso se dá ao fato de haver uma relação entre essas medidas, né, com o auxílio da geometria. Esse arco S de B, por exemplo, até a chegada, de A até a chegada, é dado pelo ângulo central da curva, o ângulo que eles estão percorrendo, vezes o raio da curva. O raio é em metro, certo? Isso não tem segredo. O raio é o raio de um círculo mesmo, o raio em metro. E esse ângulo aqui, um θ, é o ângulo da curva, certo? Beleza, então como é que a gente calcula? Quais são as grandezas? O S, vejam só, é arco, é distância. E o raio é raio de curva mesmo, é distância, é metragem. Então, falta esse ângulo aqui, ó, para eu poder calcular esse arco S. Esse ângulo θ, ele não pode vir em graus, pessoal. Ele tem que estar em radianos, certo? Radiano. Vocês já devem ter ouvido falar que uma circunferência inteira ela tem 2π radianos, ou 6,28 radianos. Meia volta corresponderia a π radianos, ou 3,14. E assim sucessivamente. Então, para eu calcular esse S, que é o arco que ele vai percorrer, eu preciso do raio em metros e do ângulo em radianos. Por que que eles vão largar desalinhados? S é o produto do raio pelo ângulo, certo? Então, quando eu coloco atletas mais à frente, eu diminuo o ângulo. O raio é sempre o mesmo, mas eu diminuo o ângulo. Assim, ele percorre uma distância menor que vai equiparando todas elas. Por isso que o que está na raia mais de fora, ele larga um pouquinho na frente, ou seja, tem um ângulo menor. O outro larga um pouquinho mais à frente do anterior e assim sucessivamente. O que tiver na raia mais interna, vamos dizer, é o que está lá mais para trás. Mas, ou seja, ele tem um ângulo maior para que ele percorra a mesma distância de todos e fique, vamos dizer, um negócio justo. Ok? Outros dois parâmetros muito importantes no movimento circular é o período e a frequência. Período, pessoal, guardem, a definição de período é o tempo necessário para realizar um movimento completo. A partir desse momento, o movimento começa a se repetir. Ou seja, se estamos falando do movimento circular, é o tempo para dar uma volta. Esse é o período do movimento, tempo para dar uma volta completa. Se o período é tempo, a sua unidade é o segundo, certo? E frequência, com que frequência
realiza o movimento. A frequência é o número de vezes que ele consegue realizar esse movimento em um segundo. Ou seja, período e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Certo? Então vamos lá, definição. Período, tempo necessário para se realizar um movimento completo. E frequência, o número de vezes que esse movimento é realizado em um segundo. Período, unidade é o segundo, e a frequência, a sua unidade é o hertz. É a unidade comum. Muitas vezes, essa frequência pode ser dada em RPM. O que é RPM? Rotações por minuto. 3.000 rotações por minuto. Se no minuto tem 60 segundos, 50 rotações por segundo ou 50 Hz. É o exemplo aqui. Tranquilo por enquanto, né, pessoal? Então, essa foi a definição do movimento circular, como que a gente calcula o arco do círculo, definição de período e de frequência. Tá bom? Obrigado e até a próxima aula.